Para você se transformar num homem bom de cama, você primeiro tem que lidar com as suas inseguranças. Então, nessas primeiras aulas, eu vou falar sobre algumas inseguranças que são comuns que um homem não deveria ter quando o assunto é ser bom de cama. E para começar, vamos com um clássico que todo homem tem dúvida sobre isso. Alguns olham e não gostam do tamanho que vê, ou até alguns que realmente têm problema de satisfazer porque acreditam que o tamanho importa tanto. E vamos lá. Respondendo aqui, o tamanho importa? Depende. Você tem que entender uma coisa sobre mulher e prazer. Cada mulher sente o prazer de uma forma. Cada mulher vai gozar de uma forma. Cada mulher vai ter a sua preferência. Vão existir mulheres que vão dizer que sim, que o tamanho importa, e vão ter mulheres que vão dizer que não, tamanho não importa. Afinal, se tamanho de pau importasse, não teria lésbica, elas não usariam dedo, né? Não usariam língua. Só que tem lésbica que só satisfaz com cintaralho. Por quê? Porque, como eu falei, o que importa é a mulher com quem você vai se relacionar e não o tamanho da tua peça. Vamos lá. A média brasileira, se eu não me engano, são 15 ou 14 centímetros, tá? Ou até menos do que isso, 12 ou 13, se eu não me engano. Cara, eu até tenho uma régua aqui. Vamos supor, ó, 13, vamos supor que a média brasileira seja 13 centímetros, tá? Vamos pegar aqui, ó. 13 centímetros seria isso daqui. Pô, grande, né? Pensa um negócio desse enfiando dentro de você. Cara, olha só o tamanho disso aqui. É metade do meu corpo. Não é um negócio pequeno que você não consegue satisfazer. E o ponto mais importante: as terminações nervosas no canal vaginal da mulher, onde você vai interceptar, né? Colocar o teu pau lá, elas ficam dentro de 4 centímetros, acho que 4 centímetros para dentro, ou 5 centímetros para dentro, se eu não me engano. Ou seja, você precisa de 5 centímetros para você passar pelo canal vaginal nas terminações nervosas aonde ela sente prazer. Ou seja, se você tiver 13 centímetros, 12, 15, 14, você já tem mais do que o dobro de 4 ou 5 centímetros, que é onde fica a terminação nervosa. Por isso que muitas mulheres vão se importar muito mais com a grossura, né, a espessura do teu menino, do que com o comprimento, porque ele pode ser isso aqui, ó, né? Gigantesco, 30 centímetros de peça, pum. Só que se ele for um dedo, cara, você vai entrar nela, não vai nem sentir, você vai bater ela no fundo e dependendo da mulher, ela não vai gostar, porque você vai causar dor no útero dela. Não é toda mulher que gosta de pancada no colo do útero, mas você vai entender tudo isso aqui. Então, irmão, não se preocupe tanto com o tamanho do teu meninão, tá? Porque isso aqui é muito mais pro ego, tá? Não muito voltado pro prazer. Se você seguir a média do Brasil, se você tiver um pouquinho a mais do que a média ou um pouquinho a menos, cara, você tá bem, você não tem que se preocupar, tá? Agora, vão ter mulheres que vão se importar? Sim. A tendência é de que quanto mais experiências uma mulher teve, ou se o ponto que ela conseguiu chegar lá é só com a parede do útero, né? Porque existem três formas comuns da mulher gozar, né? Três pontos, zonas erógenas da vulva, na pepeca da mulher, que fazem com que ela goze, que é o ponto G, que é o clítoris, e que é a parede do útero. Então, sim, vão ter mulheres que vão gozar você dando um pancadão lá no fundo. Só que na maioria das vezes, tá? Ou pelo menos na maioria das minhas experiências, ou daquelas mulheres que eu escutei falar, o maior prazer delas não vinha dessa pancada no útero, tá? Normalmente incomoda. Então você que acha que ficar fazendo sexo como se fosse uma britadeira, ficar socando e enfiando lá no fundo, você vai fazer a mulher gozar, esquece, irmão. Esquece. Os caminhos mais fáceis de você fazer uma mulher gozar não é com a parede do útero, tá? Tem mulheres que vão gozar assim? Sim, vão ter. É bom você ter o tamanho nessas horas? Sim. É bom você socar fundo nessa hora? Sim. É bom você aguentar mais de 3 minutos? Sim, é muito bom. Só que na maioria das vezes, as mulheres vão gozar de duas formas. O primeiro é a estimulação do clitóris. Esse é o mais comum. Na minha experiência, eu acredito que seja o mais fácil, porque você não tem que se preocupar com o tempo que você vai penetrar, com o tamanho da tua peça. É só você saber como chupar uma mulher. E o segundo é com a estimulação do ponto G, quando você penetra com o dedo e faz aqui, ó, por dentro, né? Esse é o outro ponto que a mulher goza. Esses são os mais comuns, são os mais fáceis de fazer uma mulher gozar e não precisou do teu garoto. Tá vendo a importância de você ter consciência sobre o corpo da mulher e sobre o seu corpo? Então, não se preocupe tanto com o tamanho do seu pau, tá? A não ser que ele seja muito fino, né? Aí beleza. Aí hoje em dia já tem até harmonização peniana, né? Pra você deixar o seu
o peru mais grosso, você pode correr para isso, mas se você não tiver grana, você não tem que se preocupar com isso. Se você tem língua e dedo, mano, mulher nenhuma te põe medo. Se você souber como usar e você vai aprender isso dentro do VSM Bom de Cama, você não precisa se preocupar com o tamanho da tua peça. Então, essa é a primeira coisa que eu quero tirar de você, essa insegurança que você tem, tá? Lembre-se, sexo, a mulher ela busca gozar. Não importa a forma como você faz. Mano, não importa como você goza. Para pra pensar. Você quer gozar quando você tá transando com uma mulher. Seja ela te chupando, seja ela de quatro, seja ela no papai e mamãe, seja pisando na cabeça dela, dando soco na costela, não importa. O que você quer, a finalidade do sexo é você gozar, porque é assim que você vai sentir o ápice do seu prazer. A mulher é a mesma coisa. No final, ela quer gozar. Ah, Morim, mas vão ter mulheres que vão se importar porque eu não consegui fazer a mulher gozar batendo lá no útero dela. Concordo com você. Só que essas mulheres, digamos que sejam raras, né? São minoria, podemos dizer assim, porque foge do padrão, tá? Lembra-se, o padrão é gozar pelo clitóris, pelo ponto G ou então pela parede do útero. As terminações nervosas ficam dentro de 4 centímetros a 5 centímetros para dentro do canal vaginal. Ou seja, você não vai precisar de muito mais do que isso para satisfazer uma mulher, tá? Agora, se ele for fino e pequeno, aí, irmão, você não foi agraciado por Deus. Você vai ter que mandar muito bem na língua e no dedo. E olha, se for realmente muito pequeno e você pegar uma mulher que se importa com o tamanho, ela não vai conseguir te satisfazer, ela não vai querer estar com você. Já tive amigas que ela falou, pô, tinha um cara incrível que eu gostava e tudo mais, mas o pau dele era muito pequeno, não me satisfazia. Então, sim, não dá pra falar que não importa e não dá pra falar que realmente importa. Vai variar da mulher. Só que você não tem como se concentrar numa coisa, você não pode, na verdade, se concentrar numa coisa que você não tem controle. O tamanho que você nasceu não foi uma coisa que você escolheu, né? Foi uma coisa que a sua genética te proporcionou. Então, você tem que se concentrar nas coisas que você tem como mudar, ou tem como usar a seu favor para você mandar bem na cama, que é o quê? A tua língua e o teu dedo. Esquece o tamanho do pau, tá? É mais por uma questão de ego, de sei lá, mano, você tá no vestiário com seus caras que você joga bola, ou na academia, não sei, você ficar manjando rola, ou ficar comparando, eu não sei, tá ligado? Eu nunca tive essa preocupação em relação a tamanho do meu pau, nunca tive essa insegurança, tá ligado? Até porque, né? Mas assim, não se preocupe muito com isso, mano. Assim, se preocupe em proporcionar o prazer, tá? Não se preocupe só em transar como você vê nos filmes pornô, onde você acha que tem que macetar, macetar, macetar e bater lá no fundo. Não, não é assim que a mulher goza. E outra, fez a mulher gozar, acabou, irmão. Não importa se você fez com o dedo, com o pau, né, com a língua. Não importa. Fez a mulher gozar, ela não vai se importar tanto com o tamanho da tua peça, tá? Então, ignora um pouquinho isso, tá? Tamanho importa? Sim. Tamanho importa? Não. Tá? O que importa é você fazer a mulher gozar. Se você faz a mulher gozar, tenho certeza que ela não vai se importar, tá? Porque se toda mulher se importasse com o tamanho pra transar, não teria lésbica, porra. Não teria lésbica, entendeu? Que se contenta com língua e dedo. Não teria. Então, acabou. Acabou esse negócio, entendeu? Se concentra em ficar bom naquilo que você tem controle, que é seu dedo, a sua língua. E nesse curso, né, nesse módulo, eu vou te ensinar como fazer isso. Então, irmão, se você tinha alguma insegurança com o pau, você entendeu que existem outros meios de você satisfazer uma mulher, você entendeu que as terminações nervosas de uma mulher que dão prazer para ela através do canal vaginal ficam a 4 a 5 centímetros para dentro, tá? E que poucas são as mulheres que vão se importar com você fazer ela gozar, batendo lá no útero dela, porque a maioria das mulheres vão reclamar, tá? Inclusive você tem que ter esse filtro, mano. Porque às vezes você vai querer dar uma de britadeira, vai querer colocar lá no fundo, porque não, vou arrebentar ela, vou colocar ela lá no fundo, vou colocar e vou macetar. Só que você olha pra cara da mulher, ela tá sentindo dor. E quando a mulher tá sentindo dor, não há espaço para prazer. Porque para pensar, o seu corpo, quando você sente algum tipo de dor, você retrai, você contrai, tipo, você quer evitar essa dor. Quando você retrai e você contrai, você meio que bloqueia a liberação de dopamina, que é o que vai dar prazer para ela na hora da transa. Então, às vezes você tá mandando bem e você vai querer. Ah, não, tô inseguro com o tamanho do meu pau, então vou fazer de tudo para mandar, pra socar lá no fundo, aí começa a cutucar o outro dela e claramente não tá gostando, tá sentindo incomodado, tá dando dor. Isso não vai dar prazer pra mulher. Entendeu? Então, você também tem que ter esse, como que eu posso dizer? Esse feeling, né? Você olhar pra mulher e perceber o que que ela tá, se ela tá sentindo prazer, se ela tá ofegante, se ela tá tremendo a perna, se ela tá. Aí ela tá tendo prazer. Agora, se ela tá. Tipo assim, e você lá, e ela, sei lá, segurando, apoiando a sua barriga, tipo, meio que
segurando você, né, pra não ir lá no fundo, mano, ela tá sentindo dor, não. Para com isso. Tá? Inclusive, pra você agora, né, que tem uma peça muito grande, se atente principalmente a isso, irmão, porque não adianta nada você também ter um garantão grande e não saber usar, né? Achar que tem que ser agir igual uma britadeira e colocar lá no fundo. Lembre-se, são algumas mulheres e você tem que ter sempre o feeling e ir testando para ver o jeito que ela gosta de fuder, para ver o jeito que ela gosta de meter. Tem mulher que sim, que vai querer que se arrebente, mano. Só que lá dentro, fundo, mano, pancada sem parar, puxão de cabelo, tapa na bunda, soco na costela e, mano, e pum, 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 ela vai querer. Só que tem mulheres que vão odiar isso. Como que você descobre isso? Através do seu feeling, na hora que você está metendo, e você olhar. E você testar, você vai indo. Conforme ela vai gostando, vai pedindo, vai dando tapa, vai permitindo, você vai indo. Agora não chega já colocando, já tá. Porque você às vezes pode estragar uma foda garantida porque você se emocionou, porque você quis arrebentar, entendeu? Então vai com calma. O sexo é igual a panela de pressão com a mulher. Você vai escalando, você vai esquentando ela, não só para você levar ela para cama, mas também na hora do ato, você vai ter que ir escalando. Você começa suave, vai depois você vai aumentando, depois você arrebenta. Só que mesmo que nesse suave ou nesse meio do caminho já vão gozar e você não vai precisar arrebentar, né? E outras só vão gozar se você arrebentar. Por isso, tenha filho e tenha tato. Não se importe muito com o tamanho do seu pau, se importe fazer a mulher gozar. É isso.